Hello, hello, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal De Frente com a Maia. Já vou pedindo para vocês comentar, compartilhar, deixar seu like. E se vocês não é inscrito no canal, se inscrevam, dá essa força pra gata. Hoje eu estou gravando, como na última live, na minha cama, que eu me senti mais confortável. Entendeu? Então tá faltando a bandeira, né? A gente vai dar um jeito de encaixar a bandeira por aqui, porque a bandeira é minha marca registrada, né? O vídeo de hoje eu vou fazer o quê? A parte 2 de um vídeo que vocês pediram muito para eu poder falar. É um vídeo que eu vou ter que ter certa cautela da maneira que eu vou falar, porque a plataforma aqui tá babado, tem que saber o que falar. Então eu vou falar da maneira que vocês entendam, e se vocês não entender, comenta no comentário embaixo, coloca no comentário que eu vou responder o que significa, o que é, tudo direitinho. Entendeu? E vai ser babado o vídeo de hoje. Vamos lá, o primeiro é o cliente da construção. O cliente da construção. Como é que era esse cliente da construção? Eu tinha acabado de começar a prostituição, eu tinha por volta de 14, 15 anos, aqui em Brasília, no setor comercial sul, né? Um lugar que já foi muito conhecido pela prostituição. Hoje em dia não presta mais não, é só droga que rola por lá. E aí eu bem novinha, inexperiente, não tinha silicone parte no meu corpo, não tinha cirurgia plástica. E o que aconteceu? Esse meu cliente, meu amor, parou pra mim, cliente meu não, é de todas, parou pra mim no carro belíssimo e perguntou pra mim se eu toparia ir na casa dele. Eu falei assim, na sua casa, mas onde você mora e tal? Ele falou assim, mora em tal lugar. E o lugar da onde eu estava, pra onde era a casa dele, era muito longe, muito longe. Tipo 40 minutos, 1 hora só pra ir, e mais isso pra voltar. E era um bairro finíssimo aqui em Brasília chamado Lago Sul. Só tem mansões, não tem casa menos de milhões não, meu amor. É só mansões. Ele falou que era lá a suposta casa, né? E aí eu falei assim, sim, mas aí você sabe que o valor é a mais, né? Ele falou o que pra Por que mim? o valor é mais quando é na casa do cliente? Porque sempre quando a gente vai na casa de cliente ou em motel, o valor é mais. O Por quê? dobro, o Mas por triplo. quê? Por causa da deslocação, da demora que a gente vai ter, entendeu? Porque quando a gente tá na rua, geralmente fazendo prostituição na rua, a gente para em qualquer estacionamento e é rapidinho. Mas se Não te toma seu levar no tempo. motel também é mais caro? Porque aqui nessa época, nesse lugar, não tinha motel perto, os motel tudo Ah, tá. longe também. Entendi. Entendeu? E tem algum babado deles fazer alguma maldade também em casa, é isso? Ou não? A gente evita ir. Geralmente as meninas trans, travesti, evita ir. Em casa de cliente, porque a gente não conhece. A gente geralmente gosta de dominar o cliente na área que a gente conhece. Tanto na hora da cama, a gente tem que fazer nosso jogo, porque senão eles pintam e bordam. E aí o que acontece? Muito bom, você pode questionar várias dúvidas que você tiver. Eu falei pra ele que o valor era mais. Ele falou pra mim simplesmente não se preocupar com o valor. Eu falei, tá bom, e depois, como é que a gente vai fazer? Porque é longe. Ele falou assim, não se preocupa também. Eita. Aí, minha filha, Falou glória. eu cheguei pra uma amiga minha, falei pra ele dar uma volta, que eu ia pensar. Cheguei pra uma amiga minha e falei, mulher, assim, 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 o cliente quer assim, assim, assim. O que eu faço? Ela falou, vou pegar a placa do carro e você vá. Qualquer babadinha você dá um jeito. Foge, seja esperto. Eu tinha acabado de começar, gente. Não tinha malícia e tudo. E ele já é um homem de 40 e poucos anos. Minha filha, uma BMW X1, nunca me esqueço desse carro. Uma BMW babadeira. E aí, não se preocupa com valor, não se preocupa com nada, eu fui. Chegou lá, nesse lugar suposto da mansão da casa dele, não era a casa dele. Vocês acreditam? O que era? Era uma bica de uma mansão que estava sendo construída. Construída ainda. Nos tijolos ainda. Nos tijolos, tinha acabado de começar a obra ainda. Aí eu falei, mas você falou que era na sua casa. A hora que entrou no portão, eu já falei, você falou que era na sua casa, isso aqui é um lugar que tá construindo. Aí ele falou, não, isso aqui é minha segunda casa, minha casa de lazer. E eu tenho a fantasia de transar dentro dela, e tem que ser com uma travesti. E eu quero só que você seja passiva comigo. Aí eu falei, mas você não combinou isso, né? Você falou que era na sua casa e tal assim. Transar aí dentro, fazer relações aí dentro. Como é que a gente vai fazer? Ele falou, não se preocupa. E aí o que aconteceu? O bofe era belíssimo, maravilhoso. Educadíssimo, aquele homem delicado, sabe? Gentil. E eu tenho a certa dúvida que aquele homem era alguma coisa envolvida com o governo.
Porque ele era muito fino, muito educado, sabe? Um cliente assim fora do comum. Tava de terno? Não, era à noite. Tava com roupa normal. Mas deu pra perceber que era alguma coisa que ele era executivo, alguma coisa fina. Porque quando você para com esses clientes que falam pra você não se preocupar com valor nem com tempo, que dinheiro não é problema, você pode saber, meu amor, o cliente é fino. E aí, Ele foi tem tranquilo lá? Aí chegou lá, conversa vai, conversa vem. Ele me levou pra dentro da construção e falou que depois que toda aquela construção tivesse construída, ele queria estar lembrando daquela situação. Toda que aconteceu ali. Ou seja, Era o fetiche dele. uma fantasia, né? E aí ele falou que era casado, que tinha filhos e tudo, mas adorava mulheres trans, travesti, mas ele só era ativo. E ele não gostava nem de ver o Bilal, nem de ver o Bilal da gente, não gostava. E eu tinha acabado de começar, pra mim era até bom, né? Porque eu não tinha o costume de ser ativo. Ele tava inibida. Exatamente, tomava hormônio, era hormonizadíssima. Então imagina, o Bilal não ia subir, né? Se ele quisesse o Bilal, ia ser babado. Então esse foi o cliente da construção. E isso foi o que. Mas deixa eu contar, calma. Tem mais bafão? Sim. Ixi. Meu amor, agora eu vou ter que falar com cautela. O cliente, quando tirou a roupa, cheirosíssimo, elegantérrimo, todo assim do jeito que eu gosto, né? Higienicamente. Minha filha foi cama, mesa e banho. O cliente arrasou em tudo, todos os sentidos. Era tanto que a gente tinha combinado 1 hora. Sabe quantas horas que eu passei nessa construção com ele? Eu só dei um tempo e falei assim, ai menino, pelo amor de Deus, tem água? Que eu tô seca. Que eu tô seca. Ele falou, não, tem no porta-mala. Tinha um galão de 5 litros. A maricona tava preparada já. Bebi muita água e aí, no final a gente ficou quase 4 horas nesse vamos ver. O que era pra ser 1 hora. Um cliente maravilhoso em todos os sentidos. O cliente arrasou, educadíssimo. Aí no final de tudo, e amava beijar. Aí eu falei, ai meu Deus, vai que eu me apaixono por esse cliente. Um cliente belíssimo, do jeito que eu gosto fisicamente. Ele falou, agora só tem um problema, depois do romance todo, 4 horas, né? Eu não vou poder te deixar lá. Aí eu falei assim, ué menino, mas como é que a gente faz? É muito longe e tudo. Já tava até chamando de meu bem essa hora. Meu bem. Já virou romance já. Aí ele falou, não, se preocupa também não, que eu pago o táxi pra você voltar. No final das contas, eu tinha combinado acho que R$200, a Maricona me deu 1.000. Com táxi e tudo. Aí eu voltei e tudo, ele pediu meu contato, dei meu contato pra ele. E a gente ficou saindo por várias vezes ainda, mas aí Sempre foi lá? Não, em motel. Só foi uma vez lá? Só foi uma vez. Eu acho que a fantasia dele, o feitiço dele era lá. Inaugurar o lugar. Era. Porque eu perguntei pra ele se era no mesmo lugar. Ele falou, não, agora a gente vai no motel. E era sempre a mesma coisa, no motel. Os motéis chiquérrimos, mas motel maravilhoso, gente. Sabe aquele homem que sai com você, te trata bem, come o que você quiser, bebe o que você quiser. Se sinta à vontade. E ele é um tipo de homem que não te entrega o dinheiro na mão. Ele abre a sua bolsa e coloca dentro. Que legal! Muito educado, educadíssimo. Voltando pro assunto. Cheguei no ponto, falei, mulher do céu, tô rica. Mulher, tô rica. Mulher do céu, o homem me deu R$1.000, ainda pagou o táxi pra eu ir embora. Ela falou, mulher, o que você teve que fazer? Teve que fazer sem camisinha? Oh, meu Deus, sem preservativo? Aí eu falei, não, amiga, eu tive que fazer sem preservativo, não. Ela falou, mulher, e o cliente te pediu pra usar droga e tudo? Eu falei, mulher, não pediu nada. Só queria ser ativo comigo, mas também esfolou ali atrás, minha filha. Ela falou, pois tá esfolado, bem pago. Minha irmã, R$1.000 é o que eu demoro quase um mês inteiro pra ganhar. Arrasou. Naquela época, né? E ela gostava de beber, gente. Aí eu peguei e falei, amiga, tá aqui R$100 pra você. Porque querendo ou não, eu avisei pra ela, perguntei se eu podia ir e tudo, né? E ela falou, amiga, vai, se joga, é risco, você tá aqui, tem que se arriscar. Eu vou pegar a placa do carro, se Deus livre acontecer alguma coisa. Kate Marrone, lembrei o nome dela, minha amiga Kate Marrone. E aí foi babado esse cliente, gente, a gente saiu algumas vezes e foi babado. Muita gente boa, tranquilo e sempre generosíssimo com a cueca, o dinheiro, meu amor. Então, a gente encontra vários clientes, né, de tudo quanto é maneira. Vamos pro próximo agora. Que é o cliente delegado. O cliente delegado. Esse cliente delegado é um cliente de Goiânia. O que acontecia? Ele gostava, como se diz, de colocação. Colocação é droga, né? Entorpecente. E aí, eu tava na rua um dia trabalhando
E ele finíssimo, educado, parou pra mim, parou pra minha amiga, a gente tava do lado, nós duas juntos. Aí ele falou assim, quanto que é pra levar vocês duas pro motel? Aí eu falei, depende, meu amor, do que você quer fazer, do horário, do tempo que a gente vai levar. Ele falou assim, olha, em questão de valor, não se preocupa vocês duas. Eu Dá adoro, sorte, eu hein, quando fala adoro, isso, Deus se preocupa, eu adoro olha. esses clientes, um carrão. Aí eu peguei e falei pra minha amiga, vou, mas a gente tá penando, menina, a rua tá uma paradeira, que parece que eu não sei quem foi que mandou esse cliente. E aí a gente fomos pro motel, chegou lá, o cliente saca do porta-luva do carro dele uma pedra enorme, 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 gigantesca. De quê? Do pozinho branco que cheira cocaína. E aí eu peguei e falei, mas eu e minha amiga a gente não usa. Aí ele falou, não se preocupa se você não vai usar não. Basta eu usar, eu quero ver vocês duas juntos, tendo relação. Eu gosto de sair com várias pessoas, se você quiser chamar outras pessoas. Se você quiser chamar meninas, mulheres. Se você quiser chamar homem. Se você quer chamar quem você quiser, a gente chama. E aí esse cliente era delegado da Polícia Federal, meu amor, de Goiânia. E aí, minha filha, o cliente pegou, a gente Como ficou... você sabia que ele era delegado? Porque ele tava com tudo, com arma, com distintivo da Ele polícia. Não, dava pra ver, mulher. No final de tudo a gente soube que ele falou, né? Que era delegado. E ele gostava muito de ser colocado bafom, do pozinho branco que cheira. E aí no final ficou só eu e minha amiga mesmo, a gente não chamou todo mundo. Queria que fizesse tipo... Gente, eu não sei nem falar o quê. Ele falou que podia chamar quem a gente quisesse, amigas, outras trans, outros homens. Ele só gostava de ver a gente tendo relação. Era um cliente, era voyeur. Ele era um cliente voyeur, porque ele não gostava que triscasse nele, até porque ele falava assim, ó, não precisa se preocupar comigo que o babado aqui na frente, o Bilal, né, no caso, não vai subir. Então eu gosto de ver as pessoas tendo. No final das contas, o cliente foi maravilhoso. E a gente saiu várias vezes, eu e essa minha amiga com ele, várias vezes. Entendeu? Um cliente muito educado, paga bem. Mas, ou seja, é fantasia, né? Gostava de ver eu com outras pessoas participando. E no final das contas, foi tudo de bom. Apesar da loucura, porque Ele nunca usou nenhuma... como ele era voyeur, não tinha fantasia de algema, de nada do tipo? Não, ele só gostava de ficar na cama, cheirando o babadinho dele e ficava tentando se estimular, entendeu? Com a mão, pra ver se o Bilal dele sobe. Mas não subia. Ele já era idoso? Já tinha uns 50 e poucos, 60 anos. Mas era cuidado, bem cuidado, higiênico, limpo. E aí, não exigia nada? Não, só gostava que eu ficava tendo relação com outras pessoas. Entendi. Podia chamar homem, podia chamar mulher, podia chamar outra trans. E chegou umas vezes que a gente chegou a sair, que ele tinha tanta confiança em mim, que ele entregava a pochete dele, andava com a pochete de dinheiro, para poder fazer o pagamento das outras pessoas que participavam. Mas no final das contas, quem ganhava mais? A gata aqui, meu amor. Então esse foi o cliente delegado. Então às vezes a gente encontra cliente assim que é tranquilo, não te exige muita coisa, entendeu? E cada um tem uma fantasia, cada um tem uma loucura. Mas é raro? Esses clientes que pagam muito bem, existem essas coisas bizarras? Não, geralmente acontece, mulher. Acontece sempre. Entendeu? Às vezes, assim, não com tanta frequência que a gente queria, né? Porque esses clientes pagam bem e exigem pouco, né, Patrick? Mas é babado. Vamos agora pro segundo cliente. Terceiro esse. Terceiro, uma louca. É o cliente da frutaria. Esse cliente da frutaria foi o Patrick que me lembrou. Menina, essa história lembra anos, mais de 10 anos. Isso. Que mais de 10 anos? 10 anos que eu tô assim, quase. Então, muito mais. Eu tinha 12, 13 anos, mulher. Gente, Não, você me contou, acho que já tem... Não, o que eu te contei, né? Você me contou tem uns 10 anos. Então, foi o primeiro orgasmo que eu tive na vida com cliente. Menina, foi num lugar bem pobrezinho aqui em Brasília que a gente começa a se prostituir na BR. O programa era no máximo 20, 30 reais. No máximo, estourando 30 reais. E os clientes queriam romance. Queria que demorasse horrores. E eu tava começando, né, iniciante. E aí... E eles aproveitam, né? Eles aproveitam da nossa inocência, né? Cliente adora. Aí ele parou pra mim, adivinha qual era o carro? Um carro chiquérrimo, que vocês vão ficar passados agora. Uma Kombi branca. Caindo aos pedaços, caindo aos pedaços. Cheio de caixa de fruta. Cheio de caixa de fruta, de coisa de verdura.
Aí ele perguntou, quanto que é seu programa? Aí eu falei, tal preço pra gente fazer no carro e tal preço pra gente ir no motel. Ele falou assim, e pra gente ficar na Kombi? Aí eu falei, menino, você me dá aí tal valor, né? Que era uma miséria naquela época. R$ 50, né, gente? Ou era varejeiro, não vou mentir, né? Naquela época, R$ 50 era ouro. Gente, e fisicamente ele era tão fofinho. Gente, muito fofinho, sabe? Branquinho, gordinho. Que eu falei, olhei pra ele e falei, meu Deus, esse homem deve dar conta de nada. De nada, de nada, de nada. Minha filha. Quando chegamos no dito cujo lugar de fazer o bafom, o babado lá, ele foi tirando as caixas tudo, botando no chão. E aí ele falou, a gente vai ter relações aqui dentro. Da Kombi? Aí eu falei, dá conta. Não tem como a gente descer, menino. Gente, é cada coisa. Aí ele falou, não, a gente vai ter relação dentro da Kombi. A gente foi tirando as coisas, tirando as coisas. No final eu tive até que ser auxiliar, né? Auxiliar dele. Ajudar a tirar os caixotes. E era na casa de uma cafetina, gente, que até morreu. A finada Sandra do Necão. Que não pode falar o Bilal Grande, né? E até morreu ela, coitada. E aí, o que acontece, menina? Eu era bem novinha. Nunca tinha sido sacudida babado, né? Pegado aquele bofe, escândalo. E aí, como é que eu se falo, meu Deus, isso? O babado lá da frente, o negócio, era gigantesco. Eu nunca que eu pensei, eu falei, gente, um homem desse, gordinho, fofinho. Foi aí que eu me apaixonei por eles. É meu tipo de cliente favorito. Fofinho, cheinho, sempre gostei. O que era pra ficar meia hora, eu ficava 1, 2. Sempre gostei de homem coroa, mais maduro e fofinho. E aí o que acontece? Ele, minha filha, deita no banco. Vai, meu Deus, tô até tendo calafrio. Vocês acreditam? Tô tendo calafrio. E aí ele pegou, deitou no banco, pediu pra me sentar por cima do Bilal dele. Minha filha, manda neca no Ed da bicha. O babado ali atrás, minha filha, é gigantesco. Eu não sabia nem o que era praticamente ter orgasmo, né? Sentir prazer. Minha filha, quando pensa que não, minha filha, o elixir da vida, como diz minha amiga Suzana, foi lá no teto. Minha filha, eu fiquei doida, eu sentia calafrio, sentia arrupio, não sabia que sensação gostosa, maravilhosa era aquela. Era um orgasmo, né? A bicha nunca tinha gozado, minha filha. E o bofe só ali atrás. Só ali atrás, só ali atrás. No final das contas, minha filha, o bofe arrasou ali atrás, fiquei completamente impossibilitada, se é que vocês me entendem nos próximos dias, né, do bafom lá. E aí, ele me deixou no mesmo ponto e pronto, nunca mais a vi. Mas foi um cliente que marcou muito no início da minha carreira, porque, menina, o bofe era babadeus, sacudiu a bicha. E olha que eu não tinha nada, não tinha silicone, não tinha cirurgia plástica. Usava um cabelinho sofrido, minha filha, aquele cabelinho assim, louro. Parecia a loura do Tchan, feio que quando eu fritava na chapinha, parecia um demônio de feio. Ainda bem que eu não tenho foto dessa época, glória a Deus. E eles sempre falam, você é belíssima, você é linda, mais feminina de toda. Mentira! Tira deles. Eles falam tudo quando tá na hora H. Então esse foi o cliente da Kombi, né? O cliente verdureiro da frutaria. Foi babado, gente. E o cliente casado? Gente, esse cliente babado... Olha, tá acabando, não tem mais cliente pra lembrar não, viu? Esse cliente foi em Goiânia. Foi em Goiânia. Um moreno, altíssimo, altíssimo, altíssimo. Saiu comigo a primeira vez e perguntou pra mim se eu topava algum certo tipo de coisa, né? E eu falei pra ele, que tipo de coisa? A gente já fica assim quando o cliente fala, né? A gente não sabe o que ele quer. A gente não sabe. Uma caixinha de Pandora. Exatamente, é uma verdadeira caixinha de Pandora. Aí ele falou assim, não, é que eu tenho o costume de sair com mulheres trans, travesti, e eu gosto muito que elas sejam ativas comigo, sejam um homem da relação. Mas tem um porém. Eu olhei assim, estatalei o olho. Falei, que porém? Ele falou assim, mas minha mulher que mandou eu vir aqui. Porque na hora que eu tô sendo passivo, ela gosta de ligar e conversar com a pessoa que tá sendo ativa comigo. Falei, vale, meu Deus. Passou mil coisas na minha cabeça, deu vontade de rir, fiquei nervosa, deu vontade de desistir. E esses clientes assim, gente, eles pagam bem por essas coisas diferentes. E aí, minha filha, conversa vai, conversa vem. Eu fiz a ativa, fiz a passiva,
Fiz um romance com o bofe. Minha filha, eu fiquei 2, 3 horas no motel com ele. E aí, no meio da relação, quando eu tava prestes a chegar, né, ao orgasmo, ele falou assim, agora é a hora de eu ligar pra minha mulher que ela quer Ela gosta escutar. dessa parte. Ela gosta dessa parte específica. Aí eu, vale, meu Deus, Nossa Senhora Aparecida. A gente pensa, né, em tudo quanto é santo, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai rir, se a gente vai chorar, se a gente vai broxar, a gente não sabe. A mulher dele liga. Ele falou assim, bota o telefone em cima da minha bunda, que eu vou ficar de 4, enquanto você é a ativa da relação. E você só escuta o que ela vai falando. Menina, essa mulher falava assim, olha, você tá... Gente do céu, como é que eu falo isso? Você tá aí com a minha putinha, então... Nossa, não tem como falar. Então você... Quero que você coma bem, faça o trabalho bem, porque, Coma ela, comida bem. porque ela adora. Coma a comida bem, que ela adora. Eu que mando ela pra poder fazer isso. E aí, minha filha, uma palhaçada da porra. Gente, tanta coisa que essa mulher falou. Falava de sacanagem. E eu não tinha o que falar. Só escutava. Mas ela sabia que eu tava ali, né? No babadinho do marido dela. E aí, foi isso. Mas porque não dá pra falar certas coisas que ela falava. As palavras que ela falava pra poder fazer com ele, como tratar ele, eu não conseguia. Aí no final de tudo, ela pediu pra ele ficar de joelho. E eu, meu Deus, como é que eu falo? Você regava a planta. Eu regava a planta e dava o todinho na boca dele, que ele gostava. Aí ele abria a boca, olhava pra mim e perguntava se podia engolir. Vocês acreditam? É cada coisa que a gente passa que só contando. Só a gente que vive. E ele falou que fazia isso com várias e várias meninas. Várias meninas. É fantasia, né? Dele, da mulher dele, vai entender. No final das contas, ócios do ofício, né? Me pagou bem e eu fiz o que tinha que fazer, o trabalho. Na verdade, eu era profissional do sexo. E esses foram os clientes babados que eu lembro, viu, gente? Porque eu fiz a primeira parte desse vídeo e muita gente me pediu, porque tem muito tipo de cliente. Tem cliente bom, tem cliente agressivo, tem cliente que é paciente, tem cliente que não é. Tem cliente que você corre o risco de vida, você não sabe o que ele tá ali dentro do carro, se ele tá armado, se ele não tá. Então, gente, a vida de prostituição é um risco constante. Esse é a verdade. Essa é a verdade. Então curta, comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha tudo isso. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo do canal.